Bem, senhoras e senhores, advogados, magistrados aqui presentes, o Grupo de Apoio ao Judiciário tem a honra de levar a efeito uma palestra sobre considerações sobre a filosofia do professor Miguel Reale, do Código Civil de 2002, no sentido condominial. E o conferencista dessa tarde, é o desembargador Américo Isidoro Angélico. Então, para falar sobre o nosso querido desembargador Américo, eu passo a palavra para a doutora Dalva Diaro, assim, para que ela possa se expressar. Mas antes, eu queria registrar a presença da nossa querida desembargadora Constança Gonzaga, que nos deixa muito felizes por integrar o GAGE. Muito obrigado, viu, Constança? Muito bem, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos. Nós estamos aqui em um novo encontro virtual, porque o GAGE realizou em abril uma videoconferência em que o desembargador Renzo Leonardi discorreu com sua natural erudição sobre conciliação. E hoje temos a satisfação e a honra de apresentar o desembargador Américo Isidoro Angélico. Agradecemos mais uma vez o constante apoio recebido da PAMAGES, na pessoa do desembargador Paulo Dimas de Beles Marcarete, seu presidente. E vamos ouvir hoje, do desembargador Américo Angélico, uma brilhante palestra a respeito do condomínio, porém sob a ótica da filosofia do eminente professor Miguel Reale, criador do Instituto Brasileiro de Filosofia, falecido em 2006, e que em novembro do ano passado teria completado 100 anos. É uma figura proeminente, conhecida de todos, proeminente do panorama jurídico nacional e internacional, e o saudoso professor foi, sem dúvida, um dos maiores filósofos que tivemos e ímpar na aplicação da filosofia do direito, deixando-nos um legado de inestimável valor. Do nosso palestrante, o digníssimo desembargador já aposentado e membro da diretoria do GAGE, se fôssemos relacionar suas qualidades e seus feitos, não lhe sobraria tempo para falar. Resumindo quanto possível, quero lembrar que pertence ele à turma de 1966 da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e que foi conselheiro da OAB entre 1984 e 1986. Tive a honra de tê-lo como examinador no concurso de meu ingresso na magistratura, pois foi componente da banca examinadora, ao lado do desembargador Prestes Barra, seu presidente, e mais os desembargadores Lair da Silva Loureiro e Dirceu de Mello. Foi também presidente da 7ª Câmara do 2º Tribunal de Alçada Civil e presidente do 3º Grupo de Câmaras, nesse mesmo tribunal, onde presidiu ainda a Comissão de Jurisprudência. Atualmente, além das funções já declinadas no GAGE, é diretor do Departamento de Ética e Prerrogativas da PAMAGES e presidente do IAS, o Instituto dos Advogados de Santo Amaro. Concluindo, quero mencionar, especialmente pela conexão com esta conferência, o livro de sua autoria, Condomínio no Código Civil, com licença. Com 3 edições esgotadas, a última em 2005, publicada pela editora Juarez de Oliveira, que há um ano foi sucedida pela editora mineira Del Rey. O que foi dito acima, aliado à escolha do tema e respectiva abordagem, já permitem vislumbrar o nível de preleção que teremos. Passo, pois, a palavra ao desembargador Américo Angélico. Eu peço desculpas aqui, porque eu nunca tive a pretensão de fazer uma palestra para mestres, para desembargadores colegas. Eu vim aqui assim, com esse desarme, porque na verdade eu me sinto entre amigos aqui, bastante entre amigos. Mas o professor Miguel Reale, eu acredito que ele não tem sido reverenciado como deveria ser relativamente a esta obra que é o nosso Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. Eu tive a felicidade de ser aluno do professor Miguel Reale e de ter tido na faculdade uma certa amizade com ele, embora pequena, embora um pouco meteórica, 2 anos dos 5 da escola, e tive a felicidade também de ser
de ter o filho dele como nosso colega. O José Geraldo bem se lembra que o Miguel Reale Júnior estava 1 ano a menos, foi o que nós costumamos chamar de nosso calouro. E ao tempo da minha magistratura, quando eu ingressei no 2º Tribunal, eu assisti pelo menos 4 palestras ministradas no 2º Tribunal de Alçada, onde o professor Miguel Reale nos deu palestras, aulas sobre o Código Civil, que ele é considerado um dos forjadores do Código Civil brasileiro. A primeira palestra, alguns colegas aqui até estavam presentes, foi quando o 2º Tribunal tinha um gabinete na Avenida Paulista. Saímos da Praça da Independência e fomos para a Avenida Paulista sob a presidência, salvo melhor juízo, do Sebastião Amorim. Posteriormente, as demais fizemos já na Conde de Sarzedas, salvo o melhor juízo novamente, o presidente era o João Carlos Salete. E nessas oportunidades eu tive condições de conversar com o professor Miguel Reale, cuja morte foi uma grande perda para o Código Civil, e aliás não só Miguel Reale, como também o Caio Maio da Silva Pereira, que era um outro grande nome nesta área, foi até praticamente o criador da Lei 4.591 de 64, que era a lei de condomínio. Então, o professor Miguel Reale, ele faleceu com 94 anos e, como foi dito, foi logo depois da vigência do novo Código Civil. Então, ele teve, além de todas as virtudes que ele tinha, de ser um advogado, um jurista, um filósofo, um escritor, um homem pleno de um talento magnífico, ele viveu na época que o Brasil teve grande florescimento cultural, que foi praticamente de 1940 a 1969, período que sucedeu ao nosso Código Civil de 16, que, como o próprio Miguel Reale dizia, e outros doutrinadores também, o Código 16 honrou as letras jurídicas brasileiras. Mas o Código de 2002 igualmente honra as letras jurídicas brasileiras e, com o tempo, sem dúvida, vai se tornar, por sua magnitude, um código tão importante quanto aquele primeiro. E o professor Miguel Reale, ele inseriu esse conhecimento dele. Como ele foi contratado, numa certa época, com o ministro Moreira Alves, para fazer um reestudo dos estudos jurídicos que o Brasil tinha de 1940 a 1969, ele teve o condão, com aquela pleiade de juristas, entre eles o Arruda Alvim, o Torquato Castro, o Egberto Chamum e outros, de construir esta obra maravilhosa, que na verdade tomou o número de projeto 634 e foi aprovada em 1975 pela Câmara dos Deputados no Brasil, mas ficou por aí. Não podemos nos esquecer que o nosso país, nesta fase, teve, do ponto de vista político, um caminho muito tormentoso. Todos nós se lembram do tempo do João Goulart, todos nós nos lembramos da Revolução de 1964 a 1985. Nesses 21 anos, o Brasil, São Paulo, caminhou um pouco lentamente no campo das artes e no campo do caminho jurídico. Mas o nosso código foi aprovado como uma obra monumental e as críticas começaram a chamá-lo de velho, começaram a chamá-lo de um código desadaptado, o que não é verdade. Ele é um pouco desatualizado, porque o projeto dormitou no Congresso por mais de uma vintena de anos. Ele desconhece o genoma, ele desconhece o DNA, ele desconhece o computador, mas ele conhece a realidade social do Brasil. E o professor Miguel Reale não ia deixar que isso passasse despercebido, fazendo um código altamente inovador, fazendo um código cheio de pontas, para que o operador do direito, o advogado, e mais ainda o juiz que o aplica, tivesse um poder muito maior de ampliação.
Então, a primeira coisa que eu queria registrar é a homenagem ao professor Miguel Reale, porque a vida dele, de toda essa cultura dele, aquela famosa trindade jurídica dele, aquela famosa lei da elasticidade da lei e todos os princípios que o Miguel Reale trouxe para o direito, ele os inseriu na elaboração e na feitura deste código. Então, nós vamos pensar um pouquinho no setor condominial, mas nesta linha desta filosofia, razão pela qual eu uso o termo, filosofia quer dizer amigo da sabedoria, e é uma forma de valorizar um pouquinho aquilo que o professor Miguel Reale trouxe e que, data máxima vênia, a sociedade brasileira ainda não percebeu. Especialmente os advogados ainda não perceberam isto. E isto é óbvio, porque um código com mais de 2.000 artigos, um código com esta magnitude, não pode ser compreendido num país como o Brasil com apenas 7, 8 anos de vigência. O código começou a vigir em 11 de janeiro de 2003. Portanto, não houve tempo nem para a doutrina, muito menos para a jurisprudência, para que possamos entender esse código na sua magnitude. Mas nós vamos dar uma olhadinha aqui, essa visão contemporânea, que é bem atualizada, entender um pouquinho a filosofia do legislador, vamos ver que houve uma mudança no direito de propriedade no novo Código Civil, coisa que a sociedade também não percebeu, embora seja uma mudança no direito de propriedade fracionário, no direito de propriedade onde coexiste a propriedade exclusiva e a propriedade comum. A limitação social ao direito de propriedade condominial, que a jurisprudência paulista já está começando a observar e aplicando, a grande modificação que ele trouxe aqui, que aquelas críticas primevas que se fazia, que o Código deixou de aplicar a nocividade do condômino, de verificar, ou as suas infrações, na verdade o Código não trouxe expressamente. Mas a lei não é só expressa, ela é tácita. A aplicação é também na interpretação. E é isso que o professor Miguel Reale carregou neste código. Obviamente ele está desatualizado, porque não houve um acesso do professor, nem daquela pleiade da comissão, com relação a poder atualizar aquele trabalho que dormitou aqueles anos todos até 2002 no Congresso Nacional. Mas a grande inovação, trazendo 3 perfis de condôminos, o infrator, o inadimplente e antissocial, que agora que a jurisprudência está começando a aplicar isso, porque agora que os advogados estão começando a provocar no judiciário essas questões. A questão do quórum, que até hoje está totalmente indefinido, e trouxe um pouco da responsabilidade objetiva do condômino e do condomínio, relativamente àquilo que nós chamamos da teoria do risco criado, aquela ideia de que pagamos quando nem sempre somos culpados daquilo. Exemplo, por exemplo, dos pais pagarem uma multa pelo procedimento do filho, até uma jurisprudência nova nesse sentido. A personalidade jurídica do condomínio, a adjudicação que está entrando, o due process of law, o trâmite, o fato do condômino ser parte, do condomínio ser parte, já está chegando a doutrina e a jurisprudência, no entendimento lógico de que o condomínio credor daquele imóvel que ele penhorou, ele tem todo o direito de adjudicar. Já existem algumas decisões, já existem algumas matrículas feitas, inclusive em São Paulo, relativamente a isso, atribuindo, na verdade, uma personalidade quase jurídica ao condomínio, porque ele tem a personalidade judicial. O condomínio, por exemplo, não pode ser parte ativa nos juizados. O condomínio não pode ir a um juizado civil e reivindicar o que quer que seja.
Já o condômino contra o condomínio pode, porque isso é uma restrição que o Código de Processo Civil traz no elenco das atividades. E o protesto do boleto bancário condominial, que é algo que parece que é uma legislação que deverá ser aniquilada breve, com os defeitos que tem, trouxe para o mercado uma grande diminuição das ações de condomínio, porque muitas vezes o condômino prefere pagar o débito a ter um título protestado, ficando mais fácil ter uma ação de cobrança de condomínio do que um título protestado. Então o Código Civil foi introduzido pela lei, eu vou chamar de novo ainda para justificar um pouquinho a comparação que fazemos. Porque uma das principais coisas que o professor Miguel Reale fez foi manter no seu bojo a qualidade do Código de 16. A remansosa jurisprudência, a copiosa doutrina, toda aquela sabedoria do Código de Bevilacqua, mantendo inclusive aquela ideia da codificação, quando houve aquela disputa entre Savigny e Thibaut, os mestres alemães, e o Savigny foi preterido, então optou-se pelo código, pela codificação, que na verdade a codificação é um processo que vem desde Hammurabi, desde o Código de Hammurabi, Justiniano, Carlos Magno, até os nossos dias. E é a ambição de todo legislador ter, obviamente, num único texto, reunido o maior número de leis possíveis. E isso é um pouco árduo, é um pouco lento, mas traz muita qualidade. E o professor Miguel Reale lutou por isso, e hoje isto é mais ou menos pacífico. A Europa toda já, desde a metade do século passado, já trilha nessa linha basicamente germânica da codificação, de juntar no texto o maior número possível da legislação a ser aplicada. O Código começou é vigente a partir de 11 de janeiro. O legislador deu uma vacatio legis de 12 meses para que a sociedade pudesse discutir o Código, mas isto não ocorreu. Por quê? Porque foi ano de eleição geral. E quando existe eleições gerais, a prioridade da sociedade vai para o setor político. E nessa conformidade, o Código foi ficando em segundo plano. Aqui está uma fotografia do professor Miguel Reale, idealizador do Código Civil. Ele dizia, e eu me lembro disso como se fosse agora, e eu trouxe até uma foto que eu pedi para publicar aqui no nosso jornal aqui da magistratura, e esta foto tem vários colegas aqui assistindo uma aula com o professor Reale, e há uma foto dele junto com outros colegas, e eu também estou ao lado, para matar a lembrança. Isso ocorreu, se não me engano, um pouco antes de ano 2000, 2001, um pouquinho antes da existência de fato e de direito do Código. Então ele sempre diz que o Código Civil, isso como um todo, não no setor só condominial, ele é extremamente inovador. E algumas críticas mais elevadas deste código vêm dizendo que o Brasil, com este código, assoma num local de primeiro mundo com os seus textos legais. Quer dizer, o Brasil tem uma legislação de primeiro mundo, inclusive a nossa Constituição de 88, também é uma Constituição cheia de pontas, e que permite todo este desenvolvimento que o mundo vem tendo dentro dos direitos sociais que hoje se discute muito. Então ele chama o código de inovador, ele fala da eticidade, que é a fuga do formalismo jurídico, que é a introdução marcante nesta época do princípio da boa-fé jurídica. Hoje a gente vê nas ações, no direito pretoriano, nas ações pretorianas, o advogado escreve, a parte atesta que todos os documentos são legítimos. Isto nada mais é do que uma formação de ratificação trazida aqui pelo espírito do mestre. Quando ele fala que o código é paritário, ele pensa na isonomia. E ele lembra aqui dos princípios inseridos no Código de Processo Civil,
que são os princípios basilares do direito, que é o princípio distributivo e o princípio do contraditório. Ele sufraga esses princípios a todo momento que se olha com carinho para as letras das normas do Código. Ele fala da sociabilidade como reconhecimento que faz prevalecer o interesse coletivo sobre o interesse individual, mas no elemento proporcional, desde uma sociedade de 2 pessoas a uma sociedade de milhões de pessoas. Considerando, por exemplo, uma sociedade pequena como o microcosmo, mas onde já há a maioria, e que os nossos doutrinadores hoje falam em função social do contrato, que é justamente o interesse coletivo. A Maria Helena Diniz, com todas as letras, uma nossa grande escritora, ela fala muito disso. Ele mostra o social. O Código Civil tem um conhecimento profundo que o Brasil é um país pobre, que o Brasil é um país de povo pobre, é um país rico, mas é um país de povo pobre, é um país de excluídos e que, como poucos, precisa muito do amparo social e especialmente do Poder Judiciário. Ele mostra a operabilidade, que no meu modo de ver é uma das grandes qualidades do Código, porque abre o poder do juiz. O juiz passou a ter com este Código um poder extraordinário. Vamos pensar no artigo 273 e no artigo 461 do Código de Processo Civil, quando o juiz pode mandar tirar alguém de uma casa, ele remove coisas, pessoas e animais, numa penada, numa antecipação de tutela, numa liminar. Este Código, esses artigos vieram posteriormente, eles não nasceram com o Código de Processo Civil de 73, mas existe uma harmonia de colocação da confiança no Miguel Reale e no juiz brasileiro, dando ao juiz uma operabilidade sem tamanho na aplicação da lei como intérprete da lei. É uma coisa extraordinária. O Nascimento ultrapassado eu concordo, porque ele não pôde ser atualizado pelas circunstâncias políticas brasileiras. Nós sabemos da complexidade que é a política brasileira, a corrupção, o fisiologismo, o protecionismo e todos os ismos e defeitos que nós temos no desenvolvimento do nosso país. Ele mostra tudo isso quando olhamos com um pouco mais de carinho para esta obra fantástica. Então, no que a operabilidade amplia o poder do magistrado, aumenta o quê? Aumenta a responsabilidade do magistrado, aumenta a necessidade da sabedoria do magistrado, mas aumenta também a dos advogados. Porque é o advogado é que leva o processo à máquina judiciária. O advogado que coloca lá a tese dele, é que coloca o direito sobre o fato, bem ou mal, mas é ele que coloca. E se o advogado também não provoca, o juiz fica numa situação um pouquinho mais cômoda. Mas assim que a sociedade observar que o Código é muito mais do que isso, do que nós achamos que ele é, nós, juízes, a maioria de nós já trabalhou, e aqueles que trabalham já estão sentindo isso há bastante tempo. Há uma discussão aqui, porque, na verdade, nós tínhamos uma lei, no caso do condomínio, uma lei muito boa, que era a Lei 9.461, de 1964. Era uma lei feita pelo Caio Mário. Até os críticos da época, 4.591 de 64, no início os críticos diziam que aquela lei deveria ser melhorada e não ter sido abarcada como foi. Mas a discussão, que até hoje ainda existe, São Paulo já assimilou, o Rio já assimilou, existe alguma coisa no norte, em alguns outros estados, de pessoas que teimam que a Lei 4.591 está em vigor, inclusive na primeira parte, que foi abrogada foi tacitamente revogada pelo novo Código Civil. Porque o novo Código Civil, do artigo 1º ao 28, ele tratou
da mesma matéria com novas normas, o que se chama de revogação tácita. E deixou em vigor, do artigo 28 ao artigo 65 ou 63, se não me falha a memória, que era parte das incorporações, que está em pleno vigor até hoje. Então, essa discussão, para o Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e outros, já não existe mais. Mas ainda existem algumas teimosias de que a Lei 4.591 estaria em vigor em todos os seus artigos. Então, o Miguel Reale supervisou a comissão. Olha, o José Carlos Moreira Alves, também falamos dele em memória, e de outros também aí já em memória. O Silvio Marcondes, atividade negocial, Heber Chamum, direito das coisas, Clóvis do Couto Silva, direito de família, e o Torquato Castro, direito das sucessões. Há uma semelhança entre os códigos 17 e 2002 no sentido da esteira, da codificação, da grandiosidade e do sistema de elaboração. O outro também foi extremamente demorado, passou por um grupo de juristas de escola, até que foi arrematado e lapidado pelo Clóvis Bevilacqua. E a mesma coisa, ele tinha 1.800 artigos e o nosso atual tem 2.046. Então há uma similitude muito positiva entre essas peças da nossa lei substantiva. Então, quando a gente fala em codificação, especialmente agora quando a gente fala em condomínio, quando a gente fala em direito de família, quando hoje a gente fala em direito comercial, a palavra codificação toma um sentido maior, porque ela não quer dizer apenas não veja apenas os capítulos daquela matéria que você procura, mas veja o código como um todo. E veja também a colocação do código com o Código de Processo Civil, que é o nosso código instrumental, e principalmente com a nossa lei maior, que é a Constituição, porque a Constituição de 88 é muito moderna, ela é muito aberta e muito bem recebida. Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala em codificação, é importante conjugar esses artigos, o direito de vizinhança, que está bem diferente dos artigos do condomínio, aquele artigo 12, o artigo 21, que fala sobre integridade, fala sobre o direito de ir e vir dentro do próprio código, todos eles podem ser conjugados na obtenção dos direitos dos condôminos ou daqueles que necessitam de demandas nesse particular. Então, a filosofia do legislador, ele traz uma limitação ao direito de propriedade condominial e falamos aqui do condomínio edifício, de algumas disposições e artigos. Eu preciso dizer que muita coisa aqui é minha mesmo, e eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso, em assumir isso. Com muita felicidade eu venho vendo que a jurisprudência vem de encontro com as ideias que eu lancei. Eu lancei o primeiro livro sobre o novo Código Civil, logo após a criação, mas foi um manual, um livrinho. Eu não poderia fazer um livro grande, eu nunca fui grande, eu sempre lutei para chegar onde eu cheguei, e sempre estive ali no padrão médio da luta, mas fiz um manual que ajudou muito o Secov, ajudou muito a BIC, ajudou muito os jovens advogados, e eu verifico a cada jurisprudência que eu tinha razão neste ponto, estou no caminho certo naquele ponto. Por isso eu vou dizer essas coisas, algumas coisas aqui, de criação própria. Bom, o termo edilício não. O termo edilício é um termo que o legislador colocou, que é um termo que vem do século XI de Roma. Edilício também queria dizer juiz, também queria dizer um fiscal altamente categorizado, que fiscalizava construções, tudo isso. Foi um termo qualquer que o legislador pegou para caracterizar o condomínio do prédio, que coexiste a propriedade exclusiva com a propriedade comum, tornando-o indivisível, tornando, então, uma propriedade diferente, né? Daí o nome edilício para marcar completamente esse condomínio. As disposições gerais estão em 27 artigos, do 1331 até 1358. O condomínio edilício,
ele, no artigo 1331, que é um artigo básico, ele fala taxativamente da existência da propriedade exclusiva e comum. O nosso colega Silvio de Salvo Venosa, um estudioso da matéria e muito considerado, ele chamava isso de um direito complexus. Isso é uma coisa nova, porque as propriedades coexistem e ela não pode ser dividida. Como é que nós vamos dividir o elevador? Como é que nós vamos dividir o corredor de acesso do prédio? E o próprio Caio Mário da Silva Pereira, que faleceu também logo depois do Código Civil, ele já se manifestou dizendo que era um conceito dominial novo. Eu tenho a impressão que se o Caio Mário estivesse vivo, se o Miguel Reale estivesse vivo, esta matéria já estaria, do ponto de vista doutrinário, totalmente dirimida. Porque, na minha opinião, o artigo 1331 trouxe para o condomínio mais do que isso. Ele trouxe um novo direito de propriedade, porque ele restringe o uso social da propriedade condominial, e que eu chamo de restrição, que eu chamo de limitação. Eu tive a oportunidade de ver aqui, outro dia lendo o jornal, do Estado de São Paulo, recentemente aqui, 23 de março, eu até fiz um pequeno artigo aqui que pretendo publicar brevemente, Justiça tira cachorro barulhento do prédio. Foi uma decisão de uma juíza, se não me engano, de Araraquara, que culminou num acórdão unânime relativamente a liminar. O acórdão é da 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, mandando o dono do apartamento, o condômino, o proprietário, porque às vezes a gente chama condômino e ele é locatário, é uma certa confusão. Ele era proprietário, com todas as letras, propriedade registrada, portanto, gozando do dominus, do erga omnes, do direito de sequela, direitinho. O juiz mandou ele tirar o cachorro. Ou você tira o cachorro ou eu mando para o centro de zoonose, além de multas, etc. É justamente a combinação do artigo 273 com 461. E um pouco mais longe, o juiz pode fazer isso com o proprietário. Aqui foi o quê? Tirou do dono uma restrição com relação ao uso. Ele não pode ter o cachorro nem dentro do apartamento dele, que é a propriedade plena. Por quê? Porque o cachorro incomodou o condomínio. É o professor Miguel Reale falando no interesse coletivo, da função social do contrato. Então veja como há, se fosse um loteamento de casas, que usa também na sua organização as leis condominiais, embora não seja um condomínio, porque cada imóvel tem a sua matrícula definida, e o arruamento em geral pertence ao poder público, ele não poderia, ninguém teria o condão de tirar o cachorro do uso dele. Nós sabemos o amor que um animal, que o dono tem pelo animal, às vezes até mais do que um filho. No entanto, o juiz mandou tirar em liminar, não em antecipação de tutela. Ele viu a verossimilhança e aplicou esses artigos do Código de Processo Civil. Isto é uma restrição ao direito de uso, ao proprietário, ou não é uma restrição? Então, quando eu digo que o Código não cuidou expressamente da restrição, mas ele cuidou tacitamente. E tacitamente é uma forma de se escrever a lei e de se entendê-la também. Então, aqui fica um exemplo, eu cito até a Câmara aqui, que é conhecida de nós aqui, não vou citar nomes, nem sei porquê, mas é a 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, e uma juíza da comarca de Araraquara. Então, a fração ideal caracteriza a propriedade condominial. Não tendo fração ideal, não é propriedade condominial. As omissões existentes, o não reconhecimento da personalidade jurídica do condomínio, realmente uma lacuna que a doutrina e a jurisprudência estão caminhando, nós vamos ver alguma coisa nesse sentido. Não cuidou dos loteamentos especiais, acabamos de falar. Os loteamentos eles utilizam a lei do condomínio e a lei do inquilinato.
Os flets, a mesma coisa, e não cuidou expressamente das restrições contra a exclusão do condômino e a nocividade. Não cuidou expressamente, mas nós vamos ver que cuidou quase expressamente. Isso eu vou pular porque é uma matéria que não diz muito respeito. Então aqui nós vamos lembrar da revogação tácita da lei, que foi revogada da primeira até o artigo 28, 28 em diante continua em vigor. O artigo 2045 abrogou o Código de 16 e derrogou o Código Comercial em sua parte, que hoje está dentro do Código Civil, do artigo 1º ao 456. É claro que o legislador devia ter colocado, eu revogo o Código, a lei de condomínio, etc. e tal, mas ele não o fez. Dura lex, sed lex. Nos cabe entender a opinião do legislador, até fazer críticas, mas observá-la. Esse é o nosso... Então, ele criou a multa aqui, o artigo 1336 criou a multa de 2%, a multa era até 20%, lembram-se? Quando essa multa de 2% foi uma atualização feita no projeto com base na lei do consumidor, que veio daquele pessoal da Católica, um pouquinho do São Francisco, uma lei que preencheu a lacuna grande, a lei do consumidor aqui no Brasil. Houve a redução da multa e aí houve uma infelicidade do legislador, porque no condomínio o débito é pago, só que é pago por aqueles que já pagaram. Não é? Quando é um débito condominial, aquilo divide uma fração, por exemplo, se são 100, são 10 prédios, por exemplo, 10 apartamentos, é 1/10 para cada um daquele valor. Se um não paga, aquele 1/10 é rateado pelos outros 9, que pagam aquilo imediatamente. Então, houve uma infelicidade do legislador em reduzir, porque pensou numa multa semelhante a uma dívida comum, mas não deixa também de demonstrar que entende o problema social do Brasil, reduzindo aí o valor da multa. Então, um pequeno resuminho aqui, o Código ampliou o poder do magistrado, trouxe um novo direito de propriedade condominial, 3 novos perfis de condôminos, inadimplente, infrator e antissocial. Diminuiu a multa de 2% de 20%, criou, isso é muito importante, a multa de até 5 vezes a taxa ordinária de condomínio para o condômino inadimplente e infrator, e até 10 vezes a taxa condominial ordinária para o condômino antissocial. Trouxe essa limitação social, a restrição social e até mesmo a exclusão do condômino antissocial. Isso é uma tese minha, já foi rebatida lá por estudiosos no Rio de Janeiro, mas não, na verdade, não convenceu, porque eu poderia explicar aqui e já existiu um ou dois casos ocorridos com base nessa posição do professor Miguel Reale, que nós vamos, se der tempo, falar ainda hoje. A importância do direito de vizinhança dentro do próprio Código Civil, na aplicação. Esses artigos 273 e 461 são fantásticos para aplicação e o parágrafo 5 do Código de Processo Civil, que é o nosso código instrumental, está sendo objeto agora de uma renovação, de uma modificação. E o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, que fala direito à honra, intimidade, privacidade, e dá muita força para isso. O artigo 21 e o artigo 12 do mesmo código, que se aplicam muito bem em casos como esse de condomínio e até em outros casos, não é? Os juros, quando veio o código, foi uma briga desgraçada, porque a princípio queriam colocar a taxa Selic, falavam na taxa Selic, não sei se lembram. Como é que o judiciário podia admitir uma taxa Selic flutuante, instável, que precisa de um contador para calcular? O judiciário precisa de uma taxa de juros tranquila, conhecida como sempre teve, 1%, 0,5%, e que afinal prevaleceu. O artigo 161 do Código Tributário Nacional foi a maior força para que ficasse 1%, em que pese o próprio artigo 1336 do nosso Código, que já falava em 1%,
E por incrível que pareça, o decreto da usura de 1933 colaborou, porque houve um seminário, se não me engano, na cidade de Natal, nesta época, com representantes do Brasil inteiro, e resolveram optar por 1% com base no artigo 161 do Código Tributário Nacional, que existem os códigos tributários estaduais, e ratificando o artigo 1336 do Código. Então, lembrar aqui o Silvio Venosa é um estudioso, inteligente, tem extremamente bom senso, por acaso é nosso colega, né? Ele hoje trabalha naquele escritório de Mareste Almeida, parece que é um dos grandes escritórios de São Paulo, e a esposa dele é juíza, e ele tem trazido uma grande colaboração, especialmente no direito privado. Então, ele mostra a força da convenção. E a convenção, na verdade, é a lei do condomínio. Então, quando houve o código, criou-se aquela ideia, muda-se a convenção, mantém-se a convenção antiga, como fazemos? Na verdade, não há necessidade de mudar a convenção. Quem mudou, mudou. Quem não mudou, não mudou. Porque tem um artigo no Código Civil, que agora não me vem à cabeça, que diz que tudo que é feito antes do Código e com ele conflita, não tem valor. Portanto, os artigos ou as disposições constantes de uma convenção anterior ao novo Código Civil deixa de ter valor naquilo que conflita com as normas cogentes do Código Civil. Eu entendo que as normas do Código Civil são normas cogentes. Há um pouco de dúvida quanto a isso. Então, o Venosa chama a atenção da convenção. Eu digo que ela continua importante, mas hoje, tão importante quanto a convenção, ou mais, que ninguém fala, são as decisões das assembleias ordinárias ou extraordinárias do condomínio. Porque pelo novo código houve uma mudança tão grande que eu tomo a liberdade de dizer que eu não ouvi ninguém falar nisso até hoje. Com todo respeito. Eu não ouvi ninguém falar isso. No meu ponto de vista, não perceberam essa mudança ainda. Essa mudança começaria pelo artigo 1354, e só podemos chegar a ela se nós estivermos dentro do espírito do professor Miguel Reale, quando ele diz que o código é paritário. Ele que está falando que o código é isonômico. Existe o princípio dispositivo, existe o contraditório. Ele está falando isso, em outras palavras, ele está querendo mostrar isso. Ele está mostrando a igualdade. E quando, por um artigo novo, introduzido somente neste código, dizendo que nas convocações assembleicas, todos os condôminos devem ser convocados, sob pena de nulidade das deliberações, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele quer que todos saibam que aquela assembleia vai ser realizada, que todos conheçam a pauta convocativa e que, se houver uma discordância com o quórum qualificado ou especial que foi criado também agora, aquela deliberação pode ser passivo de nulidade. E ele introduziu isso para quê? Para mostrar que a aplicação dos perfis que ele criou dos condôminos, inadimplente, infrator e antissocial, é muito mais simples do que nós estamos pensando. Nós nem chegamos a pensar nisso, tanto é que a sociedade, em todos os anos, não aplicou isso até agora. A coisa está simples, é como colocar um ovo de pé. Ninguém está querendo ver esse aspecto. Então, quando ele fala em quórum, o legislador criou o quórum especial, o quórum qualificado, que já existia de uma certa forma na lei anterior, mas não da forma que foi colocado aqui. É uma coisa simples, isso eu tomei a liberdade quando lancei o livrinho, eu fiz uma tabelinha, eu já vi essa tabelinha até publicada no jornal Estado de São Paulo, que está aqui, nós vamos vê-las em conjunto. Para a constituição do condomínio, 2/3 das frações ideais. Pô, aqui está muito claro. Fração ideal quer dizer, precisa que haja 2/3
de presença numa assembleia para constituir o condomínio. Isso, na prática, na verdade, quem vai é sempre a incorporadora, porque ela que detém a maioria dos apartamentos que, em geral, ela não vendeu ainda, então ela faz a constituição por ela mesma e impõe até a administradora. O segundo e o terceiro itens, eu vou deixar para voltar e nós discutimos depois, porque se aplica a essa inovação que o professor Miguel Reale trouxe. Depois eu vou para baixo no quarto. Para a realização de obras voluptuárias, 2/3 dos condôminos. 2/3 dos condôminos que integram o condomínio precisam estar presentes nesta Assembleia para fazer uma votação. Para a realização de obras úteis, maioria dos condôminos. Bom, maioria é maioria simples, nem maioria absoluta. Para a realização de acréscimo às edificações existentes, 2/3 dos votos dos condôminos. 2/3 dos votos dos condôminos em assembleia. A presença deve ser maior que 2/3, porque senão teria que ser 2/3 e votação unânime. Para a construção no solo comum, unanimidade dos condôminos. Para a destituição do síndico, maioria absoluta dos presentes. Presentes em assembleia, quer dizer, quórum fácil. Para a convocação de AG, quer dizer, Assembleia Geral Ordinária, 1/4 dos condôminos. Para a alteração da convenção do condomínio, 2/3 dos votos dos condôminos em assembleia, que precisa ter mais de 2/3. O que aconteceu? Com essa disposição, inclusive do regimento interno, que precisava do mesmo quórum qualificado, o legislador percebeu que os condomínios não conseguiam mais alterar o condomínio. Eles não conseguiam mais alterar nem o regimento interno. Então o legislador, através da Lei 10.931, de 2 de 8 de 2004, ele, para mudar o regimento interno, ele falou maioria simples do presente. Então quem tiver presente, então, alterando o regimento interno, praticamente se altera a convenção, porque há muitos prédios que a convenção está junto com o regimento interno e vice-versa, há prédios que não têm convenção e têm regimento interno. O valor que o legislador atribui a ambos é o mesmo. Ele apenas diminuiu o quórum qualificado para o regimento interno para permitir que os prédios pudessem caminhar, pudessem introduzir novas normas e não ficassem parados. Para a convocação da Assembleia Extraordinária, o mesmo para a ordinária, porque na verdade o sentido é o mesmo. Para a reconstrução ou venda, metade mais uma das frações ideais. Agora eu volto para cá e peço atenção pelo seguinte. Nós temos aqui, em todo esse elenco, apenas nesses dois quadrantes é que nós temos o termo restantes. Essa palavra restante é uma minúcia, é uma sutileza. Mas quando a gente sempre ouve falar que o direito está na sutileza, o direito está nas minúcias. Nós sabemos, ao escrever um texto, que é uma vírgula mal colocada, você interpreta diferente aquele texto. Um ponto e vírgula mal feito, você interpreta diferente o texto. Então nós temos que ver o porquê que o legislador colocou apenas nesses dois casos a palavra restante. Esses dois casos, esses dois quadrados, aliás retângulos, eles são os únicos dois que cuidam dos condôminos inadimplente, infrator e antissocial. E é esse perfil novo que o professor criou. Inadimplente não é aquele que deixou de pagar o boleto bancário só. É aquele que, em geral, se atrasa mais do que isso, acaba prejudicando o condomínio. Então, ele se torna um condômino inadimplente. Não é só aquela multa que ele vai pagar de 2% pelo atraso, que é a multa moratória, mas é uma multa de até 5 vezes a taxa de condomínio. É uma multa pecuniária, uma multa trazida pelo Código Civil, para o inadimplente e para o infrator. O que é um infrator? O cara do cachorro, por exemplo, é um infrator. Eu tenho um cachorro, ele sai, morde o vizinho, a infração é minha. Eu posso ser responsabilizado pela indenização,
e por outras razões, porque na verdade o cachorro é meu, a responsabilidade é minha. Muito bem, eu tenho um cachorro, ele morde o vizinho, eu vou lá, pago os curativos dele, aquela coisa toda, peço desculpas, prometo tomar mais cuidado com o meu cachorro, mas amanhã eu mudo a empregada, o cachorro sai, morde um outro vizinho, e isso fica uma coisa comum. Vamos piorar este exemplo. Um cidadão num apartamento residencial começa a usar o tráfico de drogas. E um de nós descobre. Você mora lá, família, aquela coisa toda. Vamos pegar um outro exemplo, prostituição. Um cidadão tem umas filhas lindas, começa a prostituí-la lá no prédio, etc. e tal, e cria uma situação terrível. O que o síndico vai fazer? O síndico vai marcar uma assembleia, vai convocar a todos. Vamos admitir para argumentar que o cidadão que esteja promovendo a prostituição, recebendo aquela convocação antes dele assinar, que recebeu, ele toma conhecimento da convocação, na convocação vai estar escrito discutir sobre a conduta do apartamento 51, não vai colocar na convocação prostituição, etc., mas coloca o trabalho. Ele, então, sabendo disso, não recebe a convocação, porque aí não basta que ela seja colocada nos próprios do condomínio, que o professor disse, todos os condôminos devem ser convocados sob pena de nulidade da deliberação. É assunto essencial. E se isto acontecer, o que o síndico deve fazer? O que o advogado deve fazer para amanhã justificar a ação judicial? Ele deve promover um edital. Promover um edital para amanhã demonstrar a boa vontade do condômino em levar a conhecimento daquele condômino este acontecimento. Então, o que acontece? Na Assembleia, este condômino, que vai ser apenado ou não, ele aparece. Porque ele foi convocado. Se ele foi convocado, porque a lei diz que todos devem ser convocados, literalmente, artigo 1354 do Código Civil, ele aparece e vai justificar o ato dele na Assembleia. Ele pede a palavra e diz, eu não vou pagar por isto, por aquilo, ou eu na verdade não traficava, quem traficava era minha empregada, era isso, ele vai justificar. Ele está presente. Após a justificativa dele, o que os presentes em Assembleia vão fazer? Vão votar. Se aplicam a multa ou não. Ora, se ele está sendo apenado, ele pode votar? É claro que não. Então, os restantes, os condôminos restantes, é que irão votar se aplicam a multa ou não. E o código o quórum é simplíssimo. O legislador quer que isto ocorra. Para quê? Para que diminuam as ações do fórum, pessoal. Porque com essa convivência, juntamente com o devedor, com essa convivência, às vezes o devedor paga, o infrator corrige a infração, o cidadão muda de praça, põe a prostituta para outro lugar, vai traficar em outro lugar e libera o condomínio daquele peso sem ter que entrar com uma ação judicial. O professor Miguel Reale conhecia a realidade social do Brasil. Ele está dando meios aqui, ele sabia da proliferação intensa dos prédios. Hoje os clubes não funcionam mais, gente. Porque hoje os clubes estão nos prédios. Hoje os clubes não cobram mais joia, a não ser um ou dois, porque querem que os associados paguem a mensalidade, porque a maioria dos prédios tem piscina, a maioria dos prédios tem spa, tem coisa de criança, tem Cooper, tem isso e aquilo, e são prédios até de classe média. Nós somos todos testemunha disso. E dizer que o professor Miguel Reale não conhecia a realidade social, como alguns críticos dizem, não é verdade. E por que a palavra restante apenas nos 3 novos perfis
de condômino. Eu vou só terminar isso e nós encerramos pelo adiantado da hora. Por quê? Porque ele está querendo que o condomínio, como um microcosmo social que é, resolva entre si, por si, os seus próprios problemas. Não é verdade? Então, é por isso que lá 3/4 dos condôminos restantes, quer dizer, dos presentes em assembleia, à exceção do a ser penalizado, se presente estiver, que convocado ele foi. O que é isso? Isso é uma homenagem ao princípio dispositivo e ao princípio contraditório, o direito de defesa. Isso vem do direito alemão, vem do direito francês, vem do direito romano. E o Brasil tem nessa base o fundamento da nossa justiça, que é: eu posso entrar com um processo contra você, vou numa autoridade policial, e o que você me assaltou, e você nem me assaltou, aí você vai lá e prova o contrário. Quer dizer, isso é uma coisa maravilhosa, que é o fundamento da nossa justiça. Então, aqui o professor dá esta situação. Então, no caso da exclusão, só para terminar, vamos admitir o contrário. O sujeito vai lá e diz: olha, eu realmente sou traficante de drogas e vou continuar sendo. Um exemplo. Ou então as provas são grandes. Bom, já existe boletim de ocorrência, existem depoimentos. Pegamos aí um abaixo-assinado dos condôminos, fazemos um abaixo-assinado de uma declaração pública num cartório, existe aquela presunção de boa-fé. Pegamos a cópia do boletim de ocorrência, eventual fotografia, levamos a juízo e mostramos para o juiz o que está acontecendo. Juntamos todos esses artigos 12, 21, artigo da Constituição, dentro do 73, 274, 61, e pedimos a tutela antecipada. O juiz não mantém nada, manda remover. Não é que ele perdeu a propriedade. Ele continua proprietário, ele pode vender, pode alugar, pode arrendar, pode dar incomodação, mas ele perde o direito ao uso. Por quê? Porque prevalece a função social do contrato, prevalece o interesse coletivo. Então, para se estudar, para se chegar um pouco a isso, quem conheceu o professor Miguel Reale tem muito mais facilidade. Porque eu conversei alguma coisa disso com ele. Nós tivemos também um grande mestre aí, que é um advogado chamado J. Nascimento Franco. O Nascimento Franco, logo depois do Código, ficou bem doente e faleceu também. Nós perdemos grandes nomes. Tinha um bom senso incrível. Acho que todos aqui conheceram. Ele escrevia na Tribuna do Direito. Eu mandei um relatóriozinho desse meu ponto de vista para o Nascimento Franco. Ele disse: Américo, que extremo bom senso. Só lamento não ter tempo de estudar para confirmar a sua tese. Ele já estava se afastando. Eu tenho esse bilhetinho comigo, até hoje guardo como uma grande recordação. Mas eu vi, por exemplo, nessa jurisprudência do cachorro, a limitação social. Outro dia fiquei feliz que o Zé Geraldo me disse: Américo, eu vi uma jurisprudência sua, o Tâmbara era o relator, era sobre garagem, ele citou o seu nome, citou o seu livro. Eu fui atrás da jurisprudência, até trouxe aqui, falava de garagem, e foi permitido até que o adquirente desta garagem registrasse a garagem no registro, no álbum imobiliário, no registro de imóveis, quando na verdade isso não vinha ocorrendo. A minha tese é que não poderia fazer isso, mas é que esta garagem tinha matrícula própria. E se ela tem matrícula própria e o apartamento tem matrícula própria, tanto o apartamento quanto a garagem passa a ser uma propriedade exclusiva. Mas havia um detalhe, que eu ainda acho que não iria receber a matrícula se a minha recomendação fosse feita. Que o condomínio se reunisse numa Assembleia Geral Extraordinária para esta finalidade e lançasse na sua ata que o condomínio não admitiria que a sua garagem fosse vendida a terceiros. Dou um exemplo, um condomínio residencial, eu tenho a minha garagem, tenho o meu apartamento, de frente à minha casa tem um sobradinho, mora um cidadão, um comerciante,
O filho dele fez 18 anos, ele deu um carro para o filho de 18 anos, ele não tem garagem para guardar. Aí ele sabe que tem uma garagem naquele apartamento de fronte, o sobradinho dele, ele atravessa a rua. Ele vai lá e compra a garagem para o filho. Só que o filho é um estroina. Dorme às 5 da manhã, entra no apartamento com 5 amigos, tudo com maconha, agora estão legalizando a maconha, né, esse negócio, cocaína, faz um barulhão, entra meio bêbado, bate no carro do outro, vai para o primeiro andar, sai, quer dizer, o condomínio não pode ter isso. Então a venda a terceiros propicia isso. Mas o Elias Câmara, né, foi um acordo muito bem feito, foi pelo Conselho Superior da Magistratura, Elias Câmara, outros que integravam o Conselho, dizendo lá, o Américo falar, eu estou falando do BEI, falou de outros, mas acontece que não estava nem na convenção, e muito menos, isso que eu chamo a atenção hoje, de o condomínio nas reuniões, sabendo que existe uma ação já no seu condomínio de cobrança, já fazer uma reunião e colocar isso. O condomínio querendo pode adjudicar, se houver maioria de quórum não unânime, que o condomínio se volta contra qualquer venda a terceiros, até na proteção do interesse coletivo, como diz o professor Miguel Real. Eu vou interromper por aqui, porque já passamos do horário. Agradeço, eu repito, não tenho a pretensão, nunca fiz palestra para desembargador na minha vida. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na Associação Paulista da Magistratura, já mais de uma vez, mas para assistentes, para escreventes. E estava lá o meu amigo França, que foi me prestigiar, que está aqui, junto com o nosso querido Salvador. Então eu peço desculpas aí a todos e eu fico muito, mas muito lisonjeado. Tem coisas na minha vida que... A primeira coisa na minha vida que me marca até hoje foi integrar a banca de exame de ingresso à magistratura. Isso em 1986, que entrou uma sementinha de ser juiz um dia na minha vida. E a outra que hoje me dá um orgulho muito grande é integrar aqui o GAGE, por ser o único núcleo voluntário que eu conheço, com esse espírito que nós temos aqui nesse país e no nosso estado. E muito obrigado a vocês todos pela paciência que me ouviram até então. Obrigado.